Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de física. Na aula de hoje, pessoal, nós continuaremos os nossos estudos sobre dinâmica. Nas últimas aulas, nós fomos apresentados a força-peso e também a força normal. Nós vimos que a força-peso é uma força de campo, né? Vocês se lembram que aparece na interação entre corpos que têm massa. Vimos também que a força normal, diferente da força-peso, ela é uma força de contato e que só aparece quando temos contato entre superfícies. Na aula de hoje, nós veremos mais duas forças distintas. Estudaremos a força de tração, que é a força que observamos quando nós puxamos uma corda, por exemplo, e veremos as suas características, principais aplicações, como a aplicação de polias, que é muito importante vocês saberem, tá? Um conteúdo que sempre cai em vestibular, sempre cai em Enem, beleza? E também veremos o que é a força elástica, né? Nós começaremos a nos aventurar na força elástica, que é uma força de contato também, só que ela é um pouquinho diferente, que ela está relacionada com a elasticidade dos materiais. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa aula analisando a força de tração, beleza? Então, pessoal, o que seria a força de tração? A força de tração, ela está relacionada com a ação de puxar ou esticar algo. Ou seja, quando o corpo sofre um puxão, a força que foi aplicada neste corpo, em suas extremidades, é a denominada força de tração. É a força que é aplicada nas cordas e fios, quando nós esticamos um fio, quando nós brincamos com ioiô, quando nós montamos uma rede, por exemplo. O que nós podemos observar também no rapel, né, que é um dos exemplos que podemos ver aqui no nosso slide, né? Nós temos diversas aplicações para esse tipo de força. Vamos para a definição da força de tração, pessoal? A força de tração é uma grandeza vetorial que resulta da interação por contato entre dois corpos mediado por uma corda, fio, filamento, cabo, corrente, etc. A sua direção coincide com a direção da corda, ou seja, do fio, do filamento, do cabo que está sendo tracionada. A força de tração ela é representada por T ou por F de T. E por ser uma força, né, igual nós vimos, todas as forças, ela pode ser medida em Newton no sistema internacional. Então, pessoal, vamos ficar atentos a algumas características da definição aqui. A primeira e mais importante é essa aqui, ó. A sua direção coincide com a direção da corda. Então, nós veremos aqui, teremos que analisar como que a corda está sendo utilizada nos exercícios, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos tentar determinar a força de tração. Para nós entendermos a força de tração, vamos analisar o seguinte exemplo. Imagine que tenhamos duas pessoas tentando levar uma mala com o auxílio de uma corda. Como que a força de tração age sobre esta corda? Vamos lá, pessoal, vamos analisar. A pessoa do segundo andar puxa a corda e eleva a mala, não é verdade? Acontece, pessoal, que a força de tração, ela só existe com a ação de uma outra força, que nesse caso seria a força da pessoa do segundo andar. Essa força gera a força de tração que também é aplicada sobre a extremidade da mala. Sendo assim, a força de tração aparece nas duas extremidades. A força de tração da corda é aplicada sobre a mala com o sentido para cima. Acontece que, como temos duas extremidades, a força de tração também é aplicada sobre a pessoa que puxa, com o sentido para baixo. E pela terceira, como nós podemos ver aqui, e pela terceira lei de Newton, né, que nós já vimos, nós temos que, pela existência de forças aplicadas nas extremidades, existem dois pares de ação e reação entre mala e corda, e entre corda e a pessoa. Sendo assim, nós temos aqui, pessoal, dois pares de ação e reação. Finalmente temos o nosso diagrama de forças. Então, o que que nós podemos concluir, pessoal? Podemos concluir que essas forças que elas estão sendo aplicadas aqui, né, a força que a pessoa puxa a corda e a força que a mala é levada para cima, elas têm o mesmo módulo. Sendo assim, pessoal, a força de tração, a força que a pessoa está puxando no segundo andar, a força que a pessoa do segundo andar aplica, é igual à força que a mala sentirá na extremidade da outra ponta da corda, como se a pessoa estivesse puxando a mala da mesma forma. Entenderam, pessoal? Então, qual que é a ideia da força de tração? Ela é super importante porque nós podemos alterar a direção da força que está sendo aplicada. Ou seja, olha aqui, pessoal, olha a distância entre a pessoa e a mala. E ela consegue levantar a mala por causa da força de tração. Porque temos um contato, né, entre
a mala e a pessoa, que é a partir dessa corda. Beleza, pessoal? Essa é a ideia da força de tração. Ela sempre será aplicada nas duas extremidades da corda. Tudo bem? Agora que aprendemos como a força de tração age sobre a corda, vamos defini-la. Vocês se lembram como que nós definimos um vetor? Para definir o vetor, nós precisamos saber de três características dele. A primeira é o módulo, direção e sentido, né, pessoal? O módulo da força de tração, olha aqui, pessoal, ele é condicionado pela ação de outras forças e pela aceleração do sistema. Ou seja, a força de tração ela só existe se eu tiver ação de outras forças atuando. É igual a força normal que nós vimos, né, pessoal? A força normal só existe quando eu tenho uma outra força atuando sobre a superfície do corpo, não é verdade? Então, a força de tração ela só vai existir se tivermos o quê? Uma outra força atuando sobre o sistema e acelerando esse sistema, no caso, né? E a direção, ela sempre será a direção do segmento da corda. Essa parte é super importante para quando nós analisarmos as polias, tá, pessoal? E o sentido, nós teremos que analisar que a ação estica a corda. Para qual sentido está sendo puxada a corda? Lembra do menino puxando a mala para cima? No caso, a força de tração seria para cima. Tudo bem, pessoal? E para o caso desse alpinista aqui que nós temos, nós podemos analisar o seguinte, que para trazer o alpinista para o pico da montanha, ou seja, se eu quiser trazer ele para cima, né, a força de tração deve ser igual à força-peso em um primeiro momento, para provocar a aceleração para cima. Então, deveria puxar a corda para cima para que o alpinista ele suba para o pico da montanha. Entenderam, pessoal? Então, aqui nós temos as relações, como que a força de tração é determinada. A gente vai guardar essas relações aqui para analisarmos algumas situações. Tudo bem? Agora vamos analisar um caso muito estudado da aplicação da força de tração. Vamos ver a aplicação de roldanas ou polias. Primeiro, o que seria uma roldana ou uma polia? As roldanas ou polias, né, vocês podem encontrar exercícios com os dois nomes, tá, pessoal? São máquinas simples que têm a finalidade de mudar a direção ou a intensidade da força aplicada. Olha aqui, pessoal, que interessante, ó. Mudar a direção. Essa é a maior finalidade de uma corda, por exemplo, e que a força de tração facilita as nossas vidas, né? Porque ela pode ser usada para alterar a direção de um movimento. E também a intensidade da força aplicada. Vocês vão ver logo, logo como que eu posso alterar a intensidade. Então, como que a gente pode analisar, pessoal? Você pode alterar por meio de fios, cordas ou cabos, desviar a trajetória desses objetos. Aqui temos exemplo de uma polia, tá, pessoal? No caso aqui seria uma polia fixa. Tudo bem? E as polias, elas podem ser classificadas em fixas e móveis. Nós iremos ver uma de cada vez. Tudo bem? Vamos analisar as polias fixas, pessoal. Uma polia fixa, como que é uma polia fixa? Ela sempre tem o seu eixo preso em algum ponto de apoio, como nós podemos ver aqui na figura ao lado. Aqui, pessoal, é uma polia. Provavelmente vocês já devem ter visto algo parecido em algum lugar, né? Ou já deve ter utilizado uma polia na casa de vocês. E ela sempre tem um ponto, seu eixo, né? Está preso em algum ponto de apoio. Tudo bem? E aqui nós temos uma corrente, que pode ser um fio, um cabo, uma corda, que segura uma caixa na outra extremidade. Beleza? Então, pessoal, as polias elas têm as seguintes características. As polias fixas, no caso, elas não reduzem o valor da força que deve ser aplicada. A gente vai ver logo, logo por que não. E também porque existe uma alteração na direção da aplicação da força. Aqui está fora, mas é força, tá, pessoal? O que isso significa? Quer dizer, então, que você, por exemplo, quando estávamos analisando o caso do menino levantando a mala para o segundo andar, nós tínhamos uma força aplicada para cima e a caixa, ela subia também por causa da força de tração. Só que olha aqui, pessoal, como a polia, eu posso aplicar uma força num sentido completamente diferente e a caixa irá subir no mesmo sentido que nós vimos no exemplo anterior. Então, pessoal, a polia fixa, ela altera a direção da aplicação da força. Beleza? Daí, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, é só mandar mensagem para mim que eu responderei assim que puder. Aqui está a força de tração sendo aplicada nessas duas extremidades, tá, pessoal? Então, vamos analisar. Aqui, pessoal, se eu quiser manter em equilíbrio a caixa,
igual essa que vocês podem ver na figura, simplesmente eu posso utilizar a ideia de polia fixa. A caixa tem uma força-peso, pois tem massa. Nós aprendemos que a força de tração, ela só existe com a aplicação de uma outra força, que neste caso seria a força-peso. Aqui está a força de tração sendo aplicada nas duas extremidades. Tudo bem? A força-peso vai fazer com que a caixa vá para baixo e a corda se movimentará nesse sentido. A tendência, pessoal, é de que com a força-peso a corda seja puxada no sentido que a força-peso está sendo aplicada ou no sentido da corda ou da corrente que estamos vendo. Devido à polia, podemos ver que a corda será puxada nessa extremidade aqui pela força de tração que está sendo gerada. Sendo assim, pessoal, se eu quiser manter a caixa em equilíbrio, né? Eu só devo aplicar uma força que balanceie a força-peso da caixa. Sendo assim, pessoal, essa força deve ter o mesmo módulo da força-peso. A ideia da polia é que eu posso aplicar uma força em uma direção diferente. Se eu quero deixar essa caixa simplesmente em equilíbrio, ou seja, ela não se movimente, eu posso aplicar uma força com a mesma intensidade do outro lado da minha corrente ou da minha corda que eu estou utilizando. Essa que é a vantagem da polia fixa, que eu posso alterar a direção de onde que a minha força está sendo aplicada. Beleza, pessoal? Então, a polia fixa, ela altera a direção da aplicação da força. Ou seja, se eu quisesse manter essa caixa em equilíbrio, era só aplicar uma força para cima. Na verdade, com a mesma intensidade, mas sentido oposto, né? Mas aqui, com as cordas e com a polia, eu posso aplicar uma força nesse sentido, que também conseguirei manter essa caixa em equilíbrio. Beleza? Agora vamos para a polia móvel. As polias móveis, elas são um pouquinho diferentes. Elas alteram o valor da força que deve ser aplicada. Uma polia móvel, pessoal, ela reduz pela metade a força aplicada. Eu vou demonstrar isso para vocês, tá? Podemos ver aqui, pessoal, que ela é um pouquinho diferente. Eu não tenho a polia fixa no teto, né? No exemplo da polia fixa, eu tinha o eixo da polia estava preso no teto. Agora eu tenho uma corda, ou seja, presa no teto. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Podemos ver que uma das extremidades está presa no teto e a outra está livre para ser aplicada uma força. Eu posso aplicar uma força aqui. Tudo bem? Vamos analisar a situação que temos aqui. A força-peso da caixa sempre estará apontada para baixo. Não é verdade? Isso a gente sabe, porque a caixa tem massa, então tem uma força-peso. Devido à força-peso, nós teremos uma força de tração aplicada sobre a corrente. Aqui eu tenho uma força de tração. E nós teremos uma força de tração também aplicada na outra extremidade da corrente. Ou seja, pessoal, eu terei uma força aqui e outra aqui. Tudo bem? Beleza, pessoal? Se a caixa está parada, a força de tração deve ser igual à força-peso. Essa força T que vocês estão vendo aqui no slide tem que ser igual à força-peso. Mas olha aqui, pessoal. Essa força de tração também deve ser igual às forças que estão puxando para cima. Ou seja, as forças que estão indo para os dois lados da corrente. Sendo assim, essa força de tração ela vai ser dividida pelos dois segmentos da corrente. Ou seja, que eu terei uma parte da minha força de tração que era igual à força-peso, e ela será dividida pelas duas extremidades da corrente. Como a força de tração é igual à força-peso, essa tração T1, igual eu disse, será igual à metade da força-peso. Como a força de tração ocorre em ambas as extremidades da corrente, a força de tração T1 será aplicada sobre as duas extremidades dos segmentos da corrente. Então, aqui, nessa extremidade, eu terei aqui a outra parte da minha força T1. E aqui nessa outra extremidade, eu terei também aqui a outra parte da minha força T1 que foi dividida por 2. Sendo assim, se eu quero manter esse sistema em equilíbrio, eu devo ter uma força aqui, nessa outra extremidade, né? Que seja igual a essa força T1, que seria a minha força F. Entenderam, pessoal? Então, se eu quiser manter essa caixa em equilíbrio, a força F que eu devo fazer deve ser igual a essa força T1, ou seja, deve ser metade da força peso. Olha que interessante, pessoal. Em uma polia móvel, é possível estabelecer um sistema onde a força necessária para levantar algo seja reduzida pela metade. Ou seja, essa força F, ela será igual a P dividido por 2.
Entenderam, pessoal? E nós podemos ter, né, um sistema que temos vários tipos de polias, tá, pessoal? Vamos analisar esse sistema que eu criei aqui, tá? Aqui temos um sistema com duas polias móveis e uma fixa. Nós temos aqui, pessoal, que tipos de forças? Eu tenho a força, peso da caixa, que vai fazer com que a caixa vá para baixo, né? Daí aqui, pessoal, para o sistema estar em equilíbrio, nesse ponto aqui, a força de tração tem que ser igual à força-peso, como nós já tínhamos visto. Tudo bem? A força de tração ela é dividida em duas partes, porque temos aqui uma polia móvel. Sendo assim, essa nova força de tração T1 é igual à metade da força-peso. Será distribuída para as duas extremidades dessa outra corrente, ou seja, eu vou ter aqui um T1 nessa extremidade e um T1 aqui nessa outra extremidade, tudo bem? Sendo assim, pessoal, a força necessária para levantar essa caixa foi reduzida pela metade na primeira polia móvel. Agora aqui nós temos uma outra polia móvel. A tração T1 é então reduzida pela metade novamente, sendo assim a força necessária para levantar a caixa, que já tinha sido reduzida pela metade, foi novamente reduzida pela metade, sendo assim será igual a P dividido por 4. Tudo bem? Então nós sabemos que o quê, pessoal? Que a força T2 aqui será igual a P dividido por 4. E essa força T2 que nós temos aqui também será igual a P dividido por 4. Sendo assim, se eu quero levantar essa caixa, eu devo fazer uma força maior do que P dividido por 4. Ou se eu quiser manter equilíbrio, vou ter que colocar uma caixa, vou ter que fazer uma força equivalente a P dividido por 4. Entenderam qual que é a vantagem disso, pessoal? Se eu tenho esse sistema de polias que eu acabei de criar, eu consigo levantar uma caixa que tenha massa igual a 40 quilos, como, entre aspas, né? Se eu levantasse uma caixa que tenha massa igual a 10 quilos. Entenderam, pessoal? Você vai reduzir a força necessária para levantar uma caixa utilizando polias móveis e fixas, né, pessoal? Entenderam? Quanto que é importante estudarmos isso daqui, pessoal? Beleza? Agora, pessoal, vamos encerrar essa parte de força de tração, né? Nós vamos fazer exercícios em sala de aula. Vamos agora para a força elástica. Nós vamos estudar um outro tipo de força completamente diferente, tá, pessoal? A força elástica é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade, como, por exemplo, um elástico, uma borracha, uma mola, ou qualquer outro corpo que nós conhecemos. Todo corpo tem um certo nível de elasticidade. Vocês vão ver como que nós podemos analisar esse nível de elasticidade. Essa força, pessoal, ela determina, portanto, a deformação desse corpo quando ele se estica ou quando se comprime. Para um corpo comprimir ou esticar, é necessário que o sistema tenha uma força atuando. Então, pessoal, da mesma forma que analisamos a força de tração, na força elástica também será necessária a presença de uma força externa. Para entendermos a força elástica, vamos analisar essa situação que eu coloquei aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui temos uma mola que não foi deformada, ó. Tudo bem? Uma mola com seu tamanho original. Considere agora que uma massa foi colocada em uma extremidade. Beleza? O que nós podemos notar? Nós podemos notar que a mola, ela esticou. A mola só se deformou por causa da força-peso dessa massa que eu coloquei na extremidade, ou seja, a massa que alterou o corpo da mola. Essa deformação, pessoal, nós veremos e chamaremos como delta X, tudo bem? Que será a diferença da posição da extremidade da mola esticada com a posição da extremidade da mola com o tamanho original. Ou seja, eu tenho aqui o meu tamanho original, né, pessoal, que eu chamarei de x0. Daí, após ser esticada, eu vou ter um x final. A deformação é o quanto que eu aumentei o comprimento da minha mola. Tudo bem? Então, pessoal, o que nós podemos observar aqui, né? Que quanto maior for a massa colocada na extremidade, por exemplo, aqui eu coloquei uma massa, o dobro da massa, o que vai acontecer? Quanto maior for a massa colocada na extremidade, maior será a força-peso. E sendo assim, maior será a deformação que essa mola sofrerá. Então, nós vamos analisar aqui, pessoal, que para eu ter a deformação, eu preciso ter a ação de uma força. E essa força que está sendo atuando aqui, nós podemos ver que é a força-peso. Beleza?
Ah, e a deformação de uma mola é proporcional à força aplicada sobre ela. É igual eu disse para vocês, pessoal. Para que nós temos a força elástica, que é igual na força de tração, nós temos que ter a presença de uma força externa sendo aplicada sobre o corpo. Beleza? Agora vamos analisar o ponto onde que a deformação é máxima. Podemos ver, pessoal, que a mola ela se esticará e sua extremidade alcançará o seu maior valor. Neste caso, podemos ver que a massa do corpo ela estará em equilíbrio. Sendo assim, pela primeira lei de Newton, o que nós aprendemos, pessoal? Existe uma força na vertical com sentido contrário à força-peso. Aqui está minha força-peso. Então, se ela está em equilíbrio, deverá existir uma outra força na vertical, na mesma direção, no caso, né, com o mesmo módulo, com um sentido contrário, que fará que a resultante desse corpo seja nula. Essa força que chamaremos de força elástica. Ou seja, quando um sistema de um corpo pendurado em uma mola atinge o repouso, a força elástica equilibra a força-peso do corpo. Então aqui, pessoal, nós temos uma força que ela só atuará a partir de uma outra força que altera o comprimento da minha mola, a deformação da minha mola. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então vamos definir o que seria essa força elástica, né? Daí na próxima aula a gente termina e veremos uns outros casos, tudo bem, pessoal? Beleza? Aqui, pessoal, a força elástica é uma grandeza vetorial resultante da deformação de um corpo ou um material elástico, que pode restituir seu formato natural após ser deformado, cessada a força que a deforma. A força elástica tem em mesma direção, mas sentido oposto à deformação, e é representada por FEL, e por ser uma força, é medida em newtons. Beleza, pessoal? Aqui está a fórmula da força elástica, né? Nós podemos calcular a força elástica utilizando essa fórmula que foi elaborada pelo Robert Hooke, que eu não lembro qual era o ano, né? Tudo bem, pessoal? Deve ser 1800, 1700 por aí. Aqui eu esqueci de colocar só o vetor da deformação. Tudo bem? Porque a deformação ela se altera, né, pessoal? Então nós vamos ter aqui, e ela também pode trocar o seu sentido, a deformação, né? Então nós temos aqui, pessoal, uma pequena diferença, né? A deformação é um vetor, tudo bem? O módulo desse vetor a gente vai ver na próxima aula, que eu vou trazer alguns exemplos de como que a gente analisa a força elástica. Então vamos analisar essa formulazinha aqui, pessoal. Beleza? Aqui eu tenho a força elástica igual a K vezes ΔX. FEL, igual eu disse para vocês, é a força elástica. Tudo bem? O ΔX, pessoal, é a variação sofrida pelo corpo elástico, o quanto que ele se deforma. Lembrando que eu posso esticar um corpo e eu também posso comprimir. Então esse ΔX ele pode alterar o seu tamanho durante o movimento, tudo bem, pessoal? E esse K aqui é o que nós chamaremos de constante elástica. E ela vai depender de como que o corpo ele é formado. Ou seja, nós teremos molas com coeficiente, o constante elásticas diferentes que se deformarão de formas diferentes. E essa, pessoal, será a característica principal da mola. Tudo bem, pessoal? Então vamos encerrando por aqui, tudo bem? Daí na próxima aula nós iremos ver alguns exemplos da força elástica, continuar essa parte do conteúdo da força elástica, e eu mostrarei como que acontece em um movimento onde que a força elástica ela comprime e estica. Tudo bem? Uma mola comprime e estica. Até mais, pessoal. Bons estudos e tchau.